Bom, pessoal, voltando aqui, a gente colocou nosso deployment lá da nossa aplicação do Shenlong, mas a gente só tem logs, lembra que a gente só tem logs instrumentado lá? Então, a gente precisa instrumentar métricas também, né? Então, o que que a gente vai utilizar? A gente poderia utilizar qualquer ferramenta para a gente fazer isso, inclusive ferramentas que são compatíveis com Prometheus, por exemplo, o OpenTelemetry. A gente poderia colocar o OpenTelemetry na nossa aplicação aqui do Shenlong e fazer com que ele, em determinadas rotas, ele conseguisse pegar algumas métricas e mandar isso formatado para o Prometheus, mas eu optei em usar o próprio Prometheus para mostrar para vocês que ele também tem, por si só, consegue fazer isso muito bem, que é a parte de métricas, né? Então, vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer aqui, tá? Beleza? A gente tem o nosso handle e dentro dele a gente vai precisar fazer um wrap handle do Prometheus para ele saber aonde que ele vai encontrar essas métricas, tá bom? Que é no barra metrics. A gente vai coletar as nossas métricas e vai jogar para essa rota. Ah, mas Mário, essa rota não pode ser pública, etc. Isso pode estar avaliado apenas para o Prometheus observar. Isso é questão de regra de rede também, gente, regra de solicitação. Talvez você não precise, em determinado ingress, colocar isso para ser visível para todo mundo, tá? Então a gente vai colocar esse render, a gente vai precisar utilizar também os pacotes do Prometheus aqui na nossa aplicação Go. Então eu já fiz um import aqui. Então depois de você ter colocado aqui o seu handle e colocado essa barra metrics, que vai ser a nossa ponto de output das nossas métricas, eu criei duas métricas aqui para a gente fazer o teste, tá? Que é de latência e de erro. Ah, Mário, mas faltou tráfego e faltou também saturação. Calma lá, Padawan, calma lá. A parte de saturação a gente vai ver com outros tipos de métricas e a parte de tráfego a gente consegue ver também com erro. Vou mostrar para vocês. Mas para pegar o tráfego também a gente pode pegar questões de network, que já vai. Eu vou mostrar também um jump of the cat aí nessa estação do Prometheus também. Coisa fácil, jogo rápido ali. A questão é que a gente precisa ser rápido, a gente precisa resolver os problemas, né, gente? Então, a gente tem aqui a barra latency e o barra erro com status code que eu vou disponibilizar aqui. No caso, eu quero um erro, simular um erro, né? Então, a barra latency, eu vou chamar essa função que vai estar no meu handle também, vai estar recebendo os parâmetros do contexto do echo, que é o framework que a gente está utilizando aqui no Go. E aqui eu faço um handle para saber quanto tempo eu vou ter nesse time sleep. Então eu tenho um range de int que ele recebe, se vocês pararem o mouse aqui, vocês vão ver que ele recebe um inteiro e ele vai fazer um handle entre 0 e esse número inteiro que você colocou. Então a gente tem aqui um time sleep baseado nessa latência que a gente está randomizado. E aí o retorno, a gente vai sempre passar por esse time sleep. Então, quando a gente retornar 200, a gente vai ter uma latência. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não. É randomizado, né? E aqui a gente também tem uma instrumentação do Prometheus. Para isso a gente vai ter que usar o pacote do Prometheus, né? Então, o Prometheus Client. A gente vai criar uma variável que vai estar habilitando a nossa métrica para estruturar ela, né? É uma estrutura de dados para a gente colocar a nossa métrica lá naquela barra metrics, lembre? Então aqui, o que que eu estou falando? Eu estou apontando essa variável e recebendo e fazendo com que ela receba esse new histogram, que nada mais é que uma função que recebe umas opções do histogram, que é uma struct, né? Essa struct recebe name, help e pode ter várias outras coisas, né? Se a gente for ver aqui, ó, tem namespace, subsystem, buckets e vai embora. Então a gente colocou só o principal aqui, nome, help, buckets. O help basicamente é para a gente ter um helper na hora de fazer a pesquisa da métrica em si. Aqui a gente tem um erro counter também, que vai estar recebendo um prometheus.new counter vec,
né, que é uma função que recebe as opções de counter options, né? E aí a gente tem mesma coisa, só que em vez de ser histogram options, a gente tem counter options. Tá? Isso aqui eu fiz muito simplista. A gente pode ter structs preparadas para determinadas funções e a gente pode até criar middlewares que vão estar passando por todas as requisições também, tá? E aí, essa foi a forma mais prática que eu resolvi aqui para ficar mais fácil para vocês. Lembrando, esse repositório vai estar público para vocês olharem e validarem e verificar. Esse curso não é sobre Go, não é sobre a implementação do Prometheus na linguagem Go, mas sim como que a gente consegue fazer isso, como é que é a base da instrumentação, tá? Então, para isso, a gente precisa de um inicializador da função. Então, esse aqui vai ser rodado sempre que o Go começar a rodar, ele vai inicializar. E que é o quê? A gente precisa inicializar nossas métricas, que é o must register, que ele basicamente ele vai pegar e coletar as métricas e levar para o metrics. E aí, nas nossas funções, a gente vai ter o observe, que é a gente vai pegar o latency histogram, que é o que ele já inicializou, e vai observar. Então, a cada observe, eu vou passar para essa função e vou observar o que aconteceu aqui, né? Então, eu vou pegar a latência e dividir por 1000. A gente tem uma latência média ali. E o simulate erro vai muito na mesma linha. A gente vai pegar o erro count baseado na label que eu estiver passando para ele. Então, erro count com a label, eu vou pegar o status code e eu vou incrementar. Como ele é um count, eu incremento ele, tá? Para a gente entender tudo que o Prometheus é capaz de fazer, as bibliotecas de Go, tem outras bibliotecas para outras linguagens também. Mas é basicamente o que, que eu estou fazendo aqui, pessoal. A cada passada, a cada request que chega na minha função, eu vou registrar isso de alguma forma. E o que, que eu estou fazendo? Eu recebi um erro. Eu vou pegar o erro e vou registrar. Na função que for variada, aí vai depender da sua aplicação. Se eu tenho um erro, eu preciso registrar isso. E aí, a partir do momento que eu registro isso, eu peço para o Prometheus gravar esse registro na minha rota de meta. Então, é basicamente isso que acontece. Então, como é que a gente pode ver isso funcionando, tá? Então, lembra que a gente fez as nossas rotas, né? Então, a gente tem um observability deep.local/metrics que está apontando para a nossa aplicação Shenlong, que vai estar exatamente com esse mesmo código, que é a versão latest da nossa imagem, que vai estar disponível para vocês baixarem. Então, quando você botar as métricas, ele vai estar disponibilizando uma pá de métrica aqui, tá? São métricas já default do Go, que ele já disponibiliza isso por default. E aí tem as nossas métricas que a gente colocou aqui. Então, que é o request count seconds bucket. E a gente também tem o nosso. É difícil de aparecer aqui que o nosso contador não está aparecendo porque a gente ainda não começou a contá-lo. Ele só vai aparecer aqui quando a gente tiver a primeira contagem, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui pelo nome. Ah, ele não apareceu ainda porque ainda não teve nenhuma contagem e não conseguiu registrar esse cara. Mas logo a gente vai começar a brincadeira, vamos colocar esses caras aí para funcionar, tá bom? E vamos fazer métrica, vamos fazer dashboard dessas métricas que a gente acabou de fazer. Vamos lá.